Para quem está assistindo no sábado, no momento que vai ao ar o nosso vídeo, uma boa noite. Para quem vem assistir em algum outro momento, bom dia, boa tarde. De qualquer forma, o importante é lembrarmos do nosso desejo de que sejamos todos bem-vindos à nossa Casa Chico. E eu lembro de quando das palestras presenciais, de como eu insisto com muita frequência em dizer que a Casa Chico não é aquele prédio, não são os tijolos, a parede, as cadeiras em si. A casa onde a gente vai é a sede física da Casa Chico. Mas a Casa Chico não é um prédio. A Casa Chico é uma comunhão de pessoas que se reúnem de vez em quando para aprender, buscar ajuda, oferecer ajuda, relacionar-se. É um momento que nós temos quando nos encontramos fisicamente, agora virtualmente, para pensar sobre Cristo, sobre os ensinamentos espíritas, sobre o nosso local nesse mundo, sobre onde vamos, por que viemos. Filosofia, né, pessoal? O amor ao próximo com toda a nossa base cristã. E aos espíritas, e para aqueles que estão nos assistindo hoje, que mesmo que não sejam espíritas, certamente alguma coisa nos une. É o desejo de crescimento moral, que todos nós temos a crescer ainda, uns mais, outros menos, mas certamente todos temos muito a crescer. De comum temos o desejo de desenvolver ainda mais o amor que sentimos, de saber como mais praticá-lo a mais pessoas e a nós mesmos. Então, bem-vindos à Casa Chico. Essa comunhão de pessoas. E a Casa Chico é exatamente isso. Essa união de pessoas com objetivos comuns, voltados fundamentalmente à palavra cristã, ao objetivo da fraternidade, do crescimento pessoal, da ajuda ao próximo. Acolhidos todos nós. E para iniciarmos, antes do nosso conteúdo, serenidade. Serenidade para ouvirmos bem o conteúdo que vem na sequência, aprendermos o que a doutrina espírita nos ensina e de como ela é confortante. E para melhor aprender, então, o início, relaxem a musculatura, soltem os ombros, sintam-se à vontade. E vamos rezar juntos essa prece, que é quase um mantra, conhecida de todos os cristãos, embora se tenham versões diferentes. Mas eu uso a versão que é mais conhecida da maioria de todos nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Nosso conteúdo escolhido tem a ver com o momento que vivemos, no sentido de trazer mais otimismo, mais conforto. Porque às vezes, ou estar sozinho, ou estar num pequeno grupo, fora da social,
tem-se a tendência a que a mente, por vezes, vá aonde não deva ir. A buscar medos, temores, até pensando em coisas que já se tenha feito. Pensando, fiz tantas coisas que eu não deveria ter feito, e o que me espera para frente? Quanto tempo eu tenho? Não por causa da doença, mas esses momentos chegam agora e às vezes importunam algumas pessoas e trazem receios mesmos, tá? Os receios, eles são bons, funcionam como uma dor, é um alerta que uma coisa não está bem com a gente. Mas a gente não deve viver no medo, na angústia. A gente não tem que ficar vivendo em sofrimento, em ansiedades quanto ao futuro. E ansiedade é contra o futuro. Nós temos que ter essa noção de que existe um ser e que se faz presente na Terra desde antes de sua origem, se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo trouxe a palavra de Deus. A palavra de Deus é amor puro, pessoal. É amor puro. E o Espiritismo vem, na sequência, justamente trabalhar essa questão do mundo físico, o mundo espiritual, para ver como se relacionam. E nessa explicação dos princípios cristãos, dos princípios das leis da natureza, que são os que, baseados na lei do amor, segue o Espiritismo, nós nos chamamos, ou o Espírito é chamado de o Consolador. A explicação vem justamente para evitar o sofrimento, para saber como devemos agir para não sofrer. E também para dizer de que, embora tenhamos feito coisas erradas, exista o resgate de tais situações, de que não é apenas a dor que resgata o que fizemos de errado, o amor também resgata. E é nesse sentido, já começando a conclusão, que vai a nossa palestra, que se intitula Causa e Efeito. Sabemos, de pronto, de que toda causa tem efeito. E também deixar bem claro aqui que essa palestra é toda ela baseada em uma obra chamada Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Filosofia e Ciência Espíritas, livro número 5, publicado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. Então, o que eu vou falar aqui é de obra espírita, totalmente doutrinária. E lembrando, acabei de falar, lei de causa e efeito pode leituras diversas. Eu não falei isso, mas deixei entender. Lei de causa e efeito pode ter sentidos diversos. Mas no Espiritismo, a lei de causa e efeito tem que ter uma linha base, um referencial teórico, qual seja Jesus Cristo. As palavras dele e fundamentalmente uma, amor, amor incondicional. Bom, a lei de causa e efeito, e quando há mais tempo atrás eu preparei essa palestra apresentada já na Casa Chico, eu busquei outras palestras de outros espíritas de outras casas espíritas do país. Porque a gente percebe que não existe muita clareza quanto a lei de ação e reação e lei de causa e efeito. Alguns trazem lei de ação e reação como sinônimo de causa e efeito. Outros não o fazem assim, dentro do próprio Espiritismo, o que é natural, que afinal o Espiritismo é filosofia e é ciência, além de ser religião. E se é ciência e filosofia, está em debate. Bom, mas essa discordância, pessoal, não afeta em absolutamente nada o teor e a finalização de todas as palestras. Todas chegam a um senso comum. Ou seja, apenas inicia assim, lei de ação e reação,
do Isaac Newton é exatamente igual à lei de causa e efeito que a gente fala no Espiritismo? Eu diria que não. Eu diria que a lei de causa e efeito, ela está acima, não dizendo que é melhor, eu diria que lei de causa e efeito está num patamar e dela deriva a lei de ação e reação. Vejam, quanto à lei de ação e reação do Newton, para toda ação sobre um objeto, em resposta existirá uma reação de mesma força e direção, mas com sentido oposto. Para toda ação, tem uma reação, uma resposta, de mesma força e direção, em sentido oposto. Nunca existirá ação sem reação. Qual o cuidado aqui? Se você agora chutar a parede, a força que você empregou no chute é a mesma que vem contra você. Se o karateca põe a madeira, uma ripa de madeira, e bate para quebrar, a força dele contra a madeira é a mesma que volta contra a mão. É isso que diz Newton. Newton, quando cria essa lei, é a terceira lei dele, ele não vai falar de questões morais, certo? Ele fala do cotidiano, de como as coisas funcionam aqui, no universo, das forças que colidem, etc. Isso vale para nós no sentido de que o chutar a parede, o prejudicado somos nós, né? Não é a parede. Mas onde está a causa e efeito? Lei de ação-reação, ação tem uma reação, tem causa e tem efeito. Só que aqui, na seara social, toda ação tem uma reação? Sim. Só que eu não posso dizer que a reação que venha seja igual ou diferente à minha ação. Eu posso tratar uma pessoa de forma totalmente educada, civilizada, com todo amor e carinho. E essa pessoa me devolver aos chutes, aos gritos, aos berros. Eu tive uma ação e tive uma reação. E a reação totalmente contrária à minha maneira de agir, certo? Eu posso agir de alguma forma amorosa, tranquila e calma, e a outra pessoa me devolver com amor, carinho e calma, certo? Mas vejam, eu não posso dizer que a minha boa ação sempre tem uma boa ação de retorno. Isso é incorrendo num erro enorme aqui se eu afirmasse isso. Então, o que nós temos que fazer nesse sentido? Nos preocuparmos fundamentalmente o quê? Em si, sermos e fazermos sempre o bem. Quando a outra pessoa nos agride, uma pessoa violenta com nós, não devolver a violência. A famosa frase de Cristo, dar a outra face. Se alguém é agressivo, nos xinga, grita, não gosta de mim, o que eu vou fazer? Vou me afastar dela. Se não puder ajudá-la, eu vou me afastar para não piorar a situação. Agora, eu vou desejar o mal para ela? Não. Vou desejar o bem. Vou rezar por ela. E quem sabe, talvez um dia, venha a haver amizade. Talvez não, pessoal. Não é garantido. Agora, o que eu não posso é entrar na baixa energia do outro. Como eu não posso agir com energias ruins contra o outro e esperar o bem em relação a mim. Toda causa tem consequência. Agora, nem sempre no mundo da sociedade a consequência natural do outro em relação a mim é a esperada. Mas por que a gente então insiste no espiritismo com lei de causa e efeito? Primeiro, que a perspectiva é Cristo, é amor. Segundo, que do ponto de vista religioso do espiritismo, uma base teórica, filosófica e científica, essa parte que enraiza o espiritismo, que é Jesus Cristo, que é fundamental, é o nosso marco teórico,
Sem Jesus Cristo não existe espiritismo, certo? Sem Jesus Cristo, eu poderia pensar de forma diferente. Mas a partir da linha dele, eu tenho que pensar: bom, eu agi bem, o outro agiu errado comigo. Eu vou rezar por ele. Eu me cuido e só faço bem. Procuro fazer, podemos errar de vez em quando, é claro. Todos erramos. Mas onde é que está o efeito da minha causa? Está quanto a mim mesmo. Eu não tenho que procurar o efeito da causa na relação do outro comigo, pessoal. A causa tem a ver em relação a mim mesmo. Se eu agir bem, com amor, com educação, com respeito, com quem está próximo a mim, comigo mesmo, com os demais, eu cresço moralmente. E eu sou o fruto do que eu faço. Materialmente, a minha vida pode melhorar? Pode. Agora, materialmente, casas, carros, o que vocês puderem imaginar, não depende só da gente. Depende de questões econômicas, uma pandemia como agora, que vai contra tudo que a gente podia se imaginar. Agora, vamos ficar no ponto moral, que quando nós desencarnarmos, o que vai junto com a gente? Apenas a nossa história. Vai o nosso espírito e a consciência do espírito. E o que vai junto? O que nós fizemos de bom e de ruim. E o que nós deixamos de fazer. E aqui está, muito claro, a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito que o Espiritismo traz e insiste é quanto que realmente vale a pena. É encarnação, reencarnações, reencarnações, até um dia chegar ao estado angelical. Quanto mais o bem nós fizermos, mais bem fazemos a nós mesmos e mais crescemos espiritualmente, moralmente e mais cedo chegamos ao fim dos sofrimentos físicos, mais cedo chegamos ao nosso um dia desejado estado angelical. Causa e efeito, pessoal. Claro que no dia a dia nas relações, em sermos bons, carinhosos, acolhedores, também temos a recompensa desse retorno mais agradável dos outros. É claro que sim. Nem sempre acontece, não. Nem sempre acontece. Mas a minha preocupação de cada um é, ao fazer o bem ao próximo, ao compreender o próximo, a não revidar, é em si, não no egoísmo, mas no crescimento, de como essa habitualidade de agir bem, ela se naturaliza. Fica uma coisa natural em nós, de como nós, em cada vida, ascendemos moralmente. Esse é o grande ponto da lei de causa e efeito para o Espiritismo. Problemas que temos às vezes, e até junto a alguns colegas espíritas, é confundir o que o Espiritismo entende por lei de causa e efeito, que a base é o amor, com penetalião, karma, fatalidade e determinismo. Por partes, então, buscando ser didático. A lei de Talião, todos conhecemos, olho por olho, dente por dente. É da antiguidade. Do século V, por aí, antes de Cristo, que ela surge e vai bons séculos para frente. Pela lei de Talião, tu tinhas que se tu sofresse o mal causado por alguém, essa pessoa que provocou o mal, tu poderias provocar o mesmo mal a ela. Ou seja, se alguém te cortasse um dedo, tu poderia cortar o dedo de outra pessoa. Se alguém te furtasse uma galinha, teria uma galinha de volta. E assim segue o baile. Olho por olho, dente por dente. Vejam que aqui, sofrimento era sofrimento. Sem possibilidade de entrar o amor na história. Fez o mal, vai pagar o mesmo mal. Isso é espírita? Não. Isso não é espírita. O karma. O karma, tu entras na nova encarnação com ela escrita. Tu vais ter que passar por aquilo. Daí alguém vai perguntar, mas Hugo, não o que acontece
com a ideia espírita da carta reencarnatória, onde antes de encarnar, tu escreves coisas de vida futura e tudo aquilo que está na carta vai ter que passar? Não. Até porque a carta reencarnatória ela pode ser alterada pelo amor, como a gente vai ver na sequência. O karma é rígido. Você nasceu com karma, nasceu com coisas que tem que tolerar e sofrer, e desde que nasceu até morrer, você vai passar por isso. Certo? Não é a ideia do espiritismo, porque no karma não existe a ideia do amor. Temos fatalistas que entendem que Deus escreveu a vida de cada um, que nós nascemos já com destino pronto, que não temos como alterar nosso destino, porque Deus quer assim. Como se Deus determinasse amanhã vai chover, como se Deus determinasse amanhã eu vou ser desempregado, empregado. Infelizmente ainda tem pessoas que repetem isso, é também espírita, né? Se Deus quiser. Não, pessoal, não. Isso é fatalismo. O espiritismo não é fatalista. Para que Deus, toda a sequência dos espíritos bons, etc., pode interferir aqui, nos ajudar. É claro que pode. Nunca vou negar. Até porque Deus está em tudo. Algo que eu canso de falar nas palestras, quando a gente fala sobre a origem do universo, antes da grande explosão havia Deus. Deus dá origem a tudo. Princípio material, princípio inteligente, tudo vem de Deus. Então, quando a gente diz que Deus percebe até a folha cair da árvore, estou dizendo que Deus está na árvore, Deus está no solo, Deus está na folha que cai, Deus está em tudo que está em torno da árvore. Deus está em tudo. O que eu estou dizendo, e a doutrina espírita, tá, pessoal? Não eu que estou dizendo, espírita. Não existe fatalismo. Indo a Chico Xavier, o que ele diz? Cada dia é uma nova página em branco. Nossa vida é um livro. Quem escreve a própria vida é cada um. E cada dia que amanhece, nós escrevemos a nossa vida naquele dia. E assim, sucessivamente, são nossas decisões, nossas atitudes que criam nosso mundo material e moral. O mundo material não depende exclusivamente da gente. A pandemia está aí para mostrar isso, tá, pessoal? Planos econômicos e coisas, mudanças em outro país implicam mudanças aqui. Então, o mundo material não depende só do nosso querer. Para o mundo moral, que é o que importa, porque apenas a nossa consciência, se é com a gente no desencarne, esse mundo moral depende só de cada um de nós. Por maior que sejam as dificuldades, a gente venha a ter sequelas, por coisas que nem imaginávamos passar. A moral depende da gente, de como eu reajo ao outro, de como eu reajo à dificuldade. Para fatalismo, não, pessoal. Cada um escreve a sua vida. Vocês estão decidindo o dia de hoje e o de amanhã. Vamos pular essa parte do Deus quer assim. Isso não é espírita. Os deterministas vão para um lado mais do ser humano e sociedade. Para os deterministas, tudo é cultural, tudo é fruto da sociedade, e as pessoas não têm como fugir daquele meio, daquela cultura que o criou. Então, aí vem aquelas massas, tipo assim, faculdade não é coisa para pobre. E algumas pessoas botam isso na cabeça e não saem dali. E assim em vários outros sentidos. Pessoas machistas. Mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, essa é a minha cultura, ser machista, sou muito macho e não vou mudar. Bom, pobre coitado, né? Pobre coitado do que está fazendo para a sua própria moral. Mas ao se achar que é fruto do meio e que não pode sair do meio cultural, por mais nocivo que ele seja, aí é complicado. Então, existe e somos sim seres culturais. Vivemos uma sociedade. Agora, se acharmos de que nunca seremos diferentes da nossa cultura, dos nossos costumes, estamos correndo no erro. Isso é determinismo. É como se eu não pudesse fugir ao que de ruim há nos meios que eu vivo. Nasci no ambiente X, vou ser sempre assim, pensar sempre assim. Não, pessoal. O espiritismo não é determinista e o mundo não é determinista.
teríamos, se eu permitisse, vários exemplos para dar de milhares, milhões de pessoas que teria que procurar, né? A gente fala em milhares, milhões. Mas teria que se procurar na internet e não precisa, junto a nós, do dia a dia, quantas pessoas saíram de meios não interessantes e para outros muito melhores. Então, o Espiritismo não tem a ver com lei de talião, não tem a ver com karma, não tem a ver com fatalismo e nem com determinismo. Nós temos a ver com justiça divina. E Deus é amor. Deus é a origem de tudo e Deus é amor. E é o que há de justiça maior. É claro, pessoal, de que se eu faço mal a alguém, eu tenho que reparar esse mal. E também falamos das expiações do Espiritismo. Por vezes vai sofrer, uma vez que tu, por vezes vai sofrer um mal que tu causou a alguém, da mesma forma, talvez. São escolhas que se faz na carta reencarnatória. Expiação, provas, etc. Fazem parte do conjunto, do grau de dificuldades que nós, antes de encarnar, montamos com pessoas, espíritos superiores a nós. Até porque seria injusto se pensarmos que se você mal, reencarna, continua sempre no mal, e tu não fosse reparar nunca o mal que tu fez. Então seria muito bom ser ruim, e com esse mal ficar sempre rico materialmente, e encarnação após encarnação, está sempre fazendo a mesma coisa. Bom, aí não haveria justiça quanto à lei de Deus, que é a lei do amor, não haveria justiça quanto aos demais. Mas também não faz parte do amor querer que o outro sofra porque vai sofrer. Lembrem do dar outra face, pessoal. Nossa relação ao mal que alguém causa diretamente a mim. Dar outra face tem a ver também com pessoas que a gente não conhece, ou conhece, mas nunca conviveu, e que fizeram e fazem mal. Ela vai pagar pelo que fez, vai te resgatar, sim. Mas se ela, numa outra encarnação, ou nessa mesma, ela já começa a mudar e praticar o amor, e na outra for uma pessoa fantástica boa, e pelo amor suprir o mal que ela fez, vocês ainda querem que ela sofra tudo que ela fez passar? Querem? Bom, aí o problema está com vocês, não está com ele. Quando alguém acha que eu tenho que sofrer o mesmo mal que provocou, aí a gente não está sendo cristão. Porque o Cristo é amor. Talvez a pessoa, sim, venha passar pelas mesmas coisas ruins que praticou. Mas não depende do meu querer. Depende dele mudar a si mesmo. Quanto mais amor praticar, quanto mais bem praticar, melhor será para si e para o outro, e talvez venha sofrer muito menos que o mal que ele provocou. Mas é isso que nós queremos, os cristãos. Nós, como cristãos, não queremos os melhores das pessoas, e cada um melhorando, melhorar a sociedade de forma geral. Não é isso que a gente quer? Quando eu desejo mal a alguém porque ele fez mal a outra pessoa que sofra as mesmas coisas, ou estou sendo cristão? Para pensar, tá, pessoal? Apenas para pensar. Porque eu tenho que pensar também, mas assim que eu pretendo, se eu pretender que o outro sofra tudo que fez os outros sofrerem, eu tenho que lembrar que isso vale para mim também. E eu não sei o que de mal eu fiz nas vidas passadas. Eu não sei dos meus comprometimentos em vidas passadas. Eu sei que, do meu jeito, da medida que eu posso, e vou tentar, e peço ajuda no espiritual para isso, melhorar sempre, para que, pelo bem que eu possa fazer, eu recupere o mal que eu fiz. Por isso, eu vou recuperar todo o mal, vou passar por algumas dores, etc., com certeza, mas com essas dores, à medida que eu tenho conhecimento doutrinário, à medida que eu conheço o amor de Cristo, tive que ver essas dores, as mazelas que eu passo, como motivo para crescimento, não para mais sofrimento. É ruim sentir dor, é ruim ter problemas econômicos, é claro que é ruim. Ninguém dizendo que é bom, mas esse ruim pode ficar bom se eu transformar cada momento em aprendizado. Desse aprendizado, eu não volte a repetir os erros que eu pratiquei, me torne uma pessoa melhor. Como eu já falei, a maior recompensa contra a lei de causa e efeito é o nosso crescimento moral. Porque a partir daqui, do crescimento moral, reencarnação após reencarnação, muito mais feliz eu serei.
com menos coisas, pagar menos resgates e coisas do gênero. Então, Deus é justo. Agora, quem define o que fazer, se vai pagar com sofrimento ou com amor, é cada um. Deus nos deu a razão, o livre-arbítrio, certo? E as leis da natureza. Então, quando eu falo quanto ao espiritismo em lei de ação e reação, eu tenho fundamentalmente falar, na verdade, em lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito seria um gênero da qual, na minha opinião, e outras pessoas que eu acompanhei, a ação e reação seria uma espécie. Bom, pela lei de causa e efeito, o ser humano tem livre-arbítrio para construir seu destino. Normal, sabemos. O espírito faz escolhas acertadas ou equivocadas. É de cada um de nós. Fazemos escolhas certas ou erradas. E os erros cometidos serão reparados ao longo das reencarnações, que sabemos também. E esses processos de reparação, expiação, como já comentei, são montados quando? No planejamento reencarnatório. Só que, segundo o Espiritismo, segundo a obra que eu estou usando, publicada pela FEB, o planejamento reencarnatório não é inflexível e nem falível. Ou seja, aquilo que eu projetei para mim mesmo, de ter de passar umas doenças, umas sequelas, talvez eu não precise passar se eu vivenciar o amor. Ou pelo menos posso reduzir as dores que eu terei no futuro. Então, ensina o Espiritismo que a lei de causa e efeito pode ser modificada. Sim, a lei de causa e efeito pode ser modificada pela força do amor, pela vontade do indivíduo de querer efetivamente reparar os erros cometidos. De novo, pessoal, ensina o Espiritismo que a lei de causa e efeito pode ser modificada. Sim, pela força do amor, pela vontade do indivíduo de querer efetivamente reparar os erros cometidos. Perante a balança divina, todas as atenuantes são consideradas. Veja o tamanho do amor de Deus. Perante a balança divina, todas as atenuantes são consideradas, inclusive as intenções, graus de conscientização, de aprendizado, de compreensão do que é certo e errado, circunstâncias na qual o indivíduo vive, nível de sanidade mental e etc. Ainda, a reparação de faltas acionada pela lei de causa e efeito não se manifesta como única escolha ou como uma camisa de força das provações. A reparação de faltas acionadas pela lei de causa e efeito, como se eu tivesse que receber o mesmo mal que eu pratiquei, não se manifesta como única escolha ou como uma camisa de forças que prenda o mal que eu fiz a sofrer o mesmo mal. O ser humano pode optar por quitar suas dívidas pelo exercício da lei de amor. De novo, o ser humano pode optar por quitar suas dívidas pelo exercício da lei do amor. E ensinou Pedro apóstolo: o amor cobre a multidão de pecados. Pedro apóstolo. E daí, até esse momento em que alguém está desconfortável em casa, pensando na vida e trazendo coisas que não deveria trazer para a mente. Temos que pensar sempre positivamente. Mas a grande questão que se coloca para todos, né? Mas eu tenho muito a recuperar ainda, ou ter tempo de recuperar tudo ou não. Todos teremos tempo de recuperar todas as falhas e erros cometidos. Temos várias encarnações. Quanto mais rápido recuperarmos, menor número de reencarnações até chegar ao estado angelical. Mas nem sempre conseguimos, pessoal. Mas quando você vem aquele temor, mas, poxa, eu tenho tanta coisa dessa vida mesmo, etc. O que eu faço? Não entre em desespero, pessoal.
sabe? Perdoem a si mesmos, perdoem os próximos, não entrem em desespero. Deus é amor, Jesus é amor, e nós não estamos sozinhos. Temos um anjo da guarda com a gente, um protetor, temos todo um grupo desses do amor, do bem, mais evoluídos que nos ajudar. Sejamos gratos pelo que temos, peçamos o que precisamos, mais força para superar a nós mesmos. E aí tem uma frase bem conhecida, meio espírita, que é do Chico Xavier, que vocês devem conhecer, mas vale a pena repetir. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, que o passado passou. Não temos como mudá-lo. Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Queremos um mundo melhor para nós nessa vida ainda. Queremos um mundo melhor para nós na próxima encarnação. Vamos fazer o bem, pessoal, para nós e para o próximo. É o que Cristo nos ensinou. Como falou Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. E Kardec nos deixa bem claro, até em frente da solidariedade e das ideias que temos presentes de fazermos sempre o bem ao próximo, que o lema do Espiritismo, e a gente traz lá de Paulo de Tarso, tem a ver com a caridade, certo? Queremos nos elevar espiritualmente, queremos buscar a salvação espiritual, a elevação, a caridade é a palavra-chave. E Kardec nos ensina: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. O amor cobre a multidão de pecados. O amor incondicional. E, pessoal, chegando ao fim do nosso conteúdo, eu peço calma, tranquilidade de novo. A mão direita sobre o coração, a esquerda no ombro direito, no alto abraço. Como um autopasse. E um reconhecimento à importância de si próprio. O amor que devemos sentir a nós mesmos, o amor e o respeito que temos que ter ao nosso próprio ser. Ama ao próximo como a ti mesmo. O amor a nós mesmos, o autorrespeito é fundamental. E devemos aumentá-lo sim. E aumentamos até quando amamos o próximo. E quanto mais nos amamos, mais conseguimos amar o próximo. E que nesse momento, e sabemos que o passe à distância funciona, mas não é longe de mim a ideia de mandar um passe para vocês, tantas pessoas assim, que eu não teria essa competência, certo? Mas o passe à distância são feitos e funcionam de formas individuais ou com muitas pessoas de forma coletiva também. Mas nesse momento, pessoal, em cada um em sua casa, recolhido, mas ao mesmo tempo estamos unidos. Estamos unidos, vocês, eu na casa de vocês, né? Vocês dessa forma na minha casa e todos. Porque pensamento não enfrenta paredes, o amor não enfrenta paredes, todo esse momento, encarnados e desencarnados em oração. Impedido ao mundo que os espíritos do bem iluminem cientistas que logo ali criam uma vacina e remédios para o vírus que está por aí. E que aprendamos, que aprendamos muito nesse momento. E que emanamos nesse momento amor para o universo. E que ao mesmo tempo peçamos e recebamos um passe do mundo espiritual. Todos nós. Muita energia boa, muita paz, muita tranquilidade. Assim, abraçados em nós mesmos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, pessoal, chegamos ao fim deste momento. Tudo é bom para todos nós. Um abraço meu e com certeza de todos os trabalhadores da Casa Chico. Grande abraço de coração mesmo.